Oi, pessoal. Hoje, então, a gente vai conversar sobre automação do leucograma. Esse é o nosso primeiro enfoque. Nós estamos, então, direcionados, olhando os leucócitos. Lembrando, então, que o hemograma, ele é um conjunto de informações de leucograma e eritograma, mas a gente vai começar focando, então, com leucócitos, tá? Então, a pergunta que nós começamos, né? O que nós conseguimos enxergar no leucograma? Quais são as informações que o leucograma nos dá? Então, no leucograma, parte do hemograma, nós temos a contagem global, a contagem total dos leucócitos e a contagem relativa. Isso é importante para o médico, ele saber qual é o número global dos nossos leucócitos e saber também que tipo de leucócitos que nós temos. Tá? Como é? E também entender qual é a função de cada um desses leucócitos. Se eles estão em número normal, se eles estão em número diminuído, se eles estão em número aumentado. Então, tudo isso são informações que o médico quer que sejam respondidas no momento em que ele solicita um hemograma. Tá? Então, novamente, né, o que nós temos é a contagem global, e lembrando que a contagem diferencial, nós vamos determinar de uma forma separada. Quantos neutrófilos, quantos linfócitos, quantos monos, eosino, basófilo, quantos que nós temos, como é que está a distribuição dessas que são as células normalmente encontradas no sangue periférico. A gente também, o médico também quer saber se tem alteração não só no número, mas alteração na qualidade dessas células. Isso nós vamos conversar mais lá na terceira área, não é nesse momento, mas além do número, muitas vezes a função pode estar comprometida, e isso é um dado importante também na clínica final do nosso paciente. Bem, então, hoje em dia nós temos automação a nível de hemogramas, e ninguém mais faz essas contagens de forma manual, usando câmaras. Então, hoje nós temos tecnologias muito avançadas. Depende, o equipamento que a gente vai comprar para fazer um hemograma depende do tipo de laboratório que a gente tem. Um laboratório de pequeno porte, até porque o custo é muito elevado, um laboratório de pequeno porte vai comprar um equipamento de pequeno porte, né? Um equipamento de porte médio, um equipamento de porte grande, com esteiras, com uma automação total. Né? Então, isso tem que ser avaliado pelo técnico no momento em que ele está montando, ou que ele está trocando, que ele está investindo no seu laboratório. Tá? Mas, assim, não se admite mais hoje não se usar automação. Vocês vão ver que a automação ela nos dá uma série de informações ricas que complementam e que auxiliam o médico no entendimento do que está acontecendo com o paciente naquele momento. Né? Claro que a automação se torna muito rápido, ela é extremamente reprodutível, hoje falando em controle de qualidade, falando, né, em reprodutibilidade dos nossos ensaios, resultados muito confiáveis. Então a gente vai bater muito nessa tecla aqui na disciplina. Acreditem no que o resultado do equipamento está dando. Se ele está dizendo que aquela célula é pequena, é grande, mas o teu olho não está enxergando, acredita no equipamento, porque ele é muito mais sensível do que a microscopia que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina também. Então, essa amostra de sangue ela é aspirada pelo equipamento, tá? Ela vai ser dividida em diferentes compartimentos, e o equipamento está organizado, então, para um compartimento, ele vai trabalhar com os leucócitos, outro compartimento ele vai trabalhar com as hemácias e o outro vai trabalhar com as plaquetas. Cada um desses compartimentos tem soluções diluentes, soluções lisantes, que vão permitir, então, dependendo do que a gente está analisando, ele vai permitir a primeira coisa, contar leucócitos, contar as hemácias e contar as plaquetas. Tá? E eles, então, eles têm uma tecnologia que consegue distinguir cada uma dessas células, de novo, de uma forma muito exata, muito precisa. Vocês já viram lá na primeira aula, né? Já começaram a ter contato na pasta, quem compareceu na primeira aula, na primeira semana, lá em março, e nós temos, então, esse tipo de resultado, né? Esse tipo de informação a partir de um resultado de um leucograma, ou na verdade da liberação de um hemograma final. Então, nós temos um compartimento onde nós temos marcado em vermelhinho, é o que a gente vai começar a focar. WBC, White Blood Cells, é a contagem global, é o número total de leucócitos que o paciente tem. E nós temos, ó, separado nessa segunda caixa, a contagem diferencial. Então, ele diz, tem 13.100 leucócitos, ó, é 13,1 vezes 10 na 3,
E esses leucócitos, eles estão distribuídos nesta ordem. 11,9% são linfócitos, 6,6% são monócitos, 79,2% são neutrófilos, 1,7% são eosinófilos e 0,6% são basófilos. Vejam que o equipamento, a partir dessa contagem que somou 100%, 11,9% de quem? De 13.100. Ele calcula, automaticamente ele já dá o valor absoluto. Então, sempre no leucograma, o que a gente tem? Nós temos o número total de leucócitos, nós temos o número percentual, a contagem relativa, a proporção dos 5 principais elementos que o equipamento consegue contar, e nós temos o valor absoluto. Vamos começar a lembrar, para o médico só importa o valor absoluto. Ele vai avaliar clinicamente o paciente. Então, a gente vai fazer alguns exercícios depois que a gente vai brincar, né? Que olhar a fórmula relativa não representa necessariamente o que está acontecendo em termos absolutos para o nosso paciente. Tá? Então, como eu comentei com vocês, hoje tem vários equipamentos disponíveis no mercado, equipamentos de pequeno porte, mas mesmo que seja um equipamento de pequeno porte, ele já vai dar o que nós precisamos, as contagens, a avaliação de tamanho, de complexidade. Então, eles já têm uma resposta muito eficiente, mesmo que seja um equipamento de pequeno porte. Vejam, ó, eles têm alta sensibilidade e vejam que especificidade não é o que nós desejamos. Eu não preciso ser exato, eu preciso que ele conte adequadamente, né, que ele detecte alterações e depois a gente vai confirmar isso na lâmina. Para isso a gente tem a análise microscópica. Tá? Eles são muito rápidos, né? Então também quando a gente adquire nos manuais, eles são capazes, por exemplo, de processar 100 amostras em 1 hora. Peguem exemplos de laboratórios de grande porte, como clínicas, Conceição, que fazem aí 2.000, 3.000 hemogramas dia. Então, realmente, a gente precisa de muita agilidade. Né? Eles dão um número muito pequeno de falso negativo. Então, o que significa isso? Significa que, se eu passar um sangue pelo meu equipamento e tiver uma alteração, leucócitos, hemácias ou plaquetas, ela tem que ser detectada. Eu não posso correr o risco de ter uma alteração no meu hemograma, passar no meu equipamento e ele liberar um laudo como se tudo fosse normal. Por que isso? Porque todas as alterações que forem sinalizadas pelo equipamento vão ser confirmadas, vão ser conferidas na microscopia, que é isso que a gente acaba fazendo no laboratório no dia a dia, né? A conferência da lâmina a partir dos dados que foram liberados pela nossa automação. Tá? E hoje nós temos esse sistema, então, de triagem. Os laboratórios já não fazem mais a microscopia de todos os hemogramas que entram. A partir da triagem, então, justamente o que eu acabei de comentar, o equipamento, ele conta, ele analisa e ele vai liberar um laudo. Nesse laudo, ele vai liberar flags, e nós temos vários critérios para entender, para saber, eu preciso revisar esta lâmina ou não? Eu posso liberar automaticamente esses valores, essas informações que estão saindo do equipamento, sem revisar a lâmina? E a gente sabe que hoje, né, dentro dos critérios estabelecidos pelo laboratório, nós podemos liberar um número muito grande, principalmente de pacientes ambulatoriais, pacientes numa normalidade maior. Tá? Como é que a gente chega nisso, né? Vamos agora começar a direcionar na contagem de leucócitos. Então, hoje, esses equipamentos, eles são um somatório de tecnologias para que a gente consiga chegar naquilo que eu mostrei antes, na contagem global, e para que ele consiga identificar, isso é um linfócito, isso é um segmentado, isso é um eosinófilo. Primeiro método, a gente não vai aprofundar nesses métodos, né? Eu vou só citar para vocês o método da impedância. Então, a impedância, toda célula que passa, ele vai gerar, então, uma diferença de potencial e ele vai ser detectado. Então, a impedância foi o primeiro método descrito na contagem absoluta, na contagem global de leucócitos. Mas vejam, né? A gente tem algumas interferências a partir da impedância. Se passar um pedacinho, um sal cristalizado, às vezes muito frio, se passar sujeira, algum tipo de contaminação que tenha no meu diluente, vejam que vai passar e ele vai entender que aquilo ali, por exemplo, é um leucócito, quando na verdade é uma partícula de sal, quando na verdade pode ser um fungo, pode ser uma sujeira, tá?
Mas, enfim, hoje a gente tem várias formas de enxergar e de ver essas interferências. Além da impedância, nós temos, ó, medida da condutividade, citoquímica, medida da dispersão de luz, todas elas são ferramentas. Então, quando a gente compra o equipamento, a gente vai ter que sentar, vai ter que analisar toda a bula, né? E entender, é muito importante que o bioquímico, que o farmacêutico, que ele entenda exatamente, que ele conheça o equipamento que ele está trabalhando, tá? O importante é saber isso, que para chegarmos em todos aqueles números, aqueles gráficos que a gente vai aprender ao longo da disciplina, várias tecnologias, é uma associação de várias tecnologias. Tá? E o que a gente acaba vendo é o que nós chamamos desses escatergramas. Ó. Vejam que, aqui eu vou mostrar o próximo gráfico, vejam que o próprio equipamento, ó, ele consegue separar, associando todas essas tecnologias, e ele consegue gerar esse tipo de gráfico. Esse gráfico no eixo do X, ele está falando em volume, em tamanho da célula, e no eixo do Y, ele fala em complexidade, em quantidade de grânulos no citoplasma da nossa célula. Então vejam que ele já consegue, ele mesmo tem na memória dele, ele separa por regiões, uma célula pequena de baixa complexidade é um linfócito. Uma célula maior de complexidade média é o neutrófilo. E uma célula grande, né, e de uma complexidade, uma célula maior e de complexidade média é o monócito. E uma célula de tamanho mediano e de uma complexidade maior é o neutrófilo. A gente viu, né, o neutrófilo segmentado, ele é rico em grânulos, ele faz fagocitose. Então a gente tem essa separação, aqui teríamos os eosinófilos e linfócitos atípicos que a gente vai ver futuramente, tá? Mas vejam, esses são os gráficos que a gente vai começar a trabalhar na disciplina e a gente vai ter que começar a entender o que eles significam. Claro que nada é perfeito, né? Então, o fato de nós termos um equipamento maravilhoso que conta esses leucócitos, conta de forma muito boa, existem interferentes. Então, existem situações em que essa contagem está falsamente aumentada ou que ela está falsamente diminuída. Vamos ver alguns exemplos, e isso também a gente vai amadurecer muito ao longo da disciplina, porque agora vão aparecer alguns conceitos que vocês ainda não foram apresentados. Então, eritroblastos. Quem são os eritroblastos? Os eritroblastos são hemácias com núcleo. O que eu estou falando? Eu estou falando da contagem de leucócitos. E uma hemácia com núcleo, como o equipamento conta leucócito muito baseado na estrutura do núcleo, isso acaba sendo interferente. Então, a gente vai ver que quando tem eritroblastos, as contagens dos leucócitos vão ter que ser corrigidas. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, tá? Mas lembrando, então, que o núcleo da célula é uma ferramenta importante para a contagem. E no momento em que eu tenho, então, estruturas com núcleo, elas vão acabar interferindo na minha contagem de leucócitos. Agregados de plaquetas, aqui tem algumas fotinhos, então vocês vão ver lá nas aulas de coagulação quando isso pode acontecer. Então, vejam, forma como se fosse esse cachinho de uva. E isso na hora da separação, que eu falei para vocês, tem o canal de leucócitos, o canal de plaqueta, o canal das hemácias, no momento da separação, pode acabar dando algum tipo de interferência. E o equipamento entende que esse conjuntinho, esse cachinho de plaquetas agregadas, ele entende talvez pelo tamanho, que isso é um leucócito, e pode dar uma interferência. Né? Hemácias resistentes. Quando existe essa separação, para contar leucócito, eu vou lisar as hemácias. E nós temos algumas hemoglobinopatias, nós temos algumas situações em que essas hemácias não vão ser lisadas corretamente. Então, ficando restos de hemácias, também o equipamento pode se confundir e pode contar isso como se fossem leucócitos. Crioaglutininas são anticorpos que reagem a frio. Também a gente pode explorar um pouquinho melhor, mas a gente vai ver que pode dar algum tipo de interferência na contagem global. E vejam, gotículas de lipídios, né? Peguem pacientes com aquelas dislipidemias, com aqueles pacientes com triglicerídeos muito elevado, que praticamente o plasma é um leite, nós podemos ter interferências. Tudo isso pode dar resultados falsamente aumentados dos leucócitos. O que pode diminuir, né? Então, eu vejo o resultado do hemograma, vejo um leucócito menor do que a contagem ideal. A amostra antiga, porque o sangue, depois de 24 horas, 48 horas,
né, mesmo que ele mantido na geladeira, esses leucócitos vão se lisando, então, se eu recontar, reanalisar, eu vou ter essa interferência. A agregação leucocitária, que tem um exemplo, ó, mostrando, então também tem alguns anticorpos que isso pode acontecer, tá? Então, novamente, né, ao invés de eu estar contando esse leucócito de uma forma individualizada, quando ele passa no equipamento na frente do feixe, eu vou estar contando como eles vão passar aglutinados, ao invés de contar, por exemplo, 100, ele vai contar como se fosse uma unidade única, resultado falsamente diminuído. Aglutinações, que é o mesmo processo. Coágulo, também vocês vão ver isso, já vimos nas aulas de coleta. Então, o material coagulado, a rede de fibrina, ela vai sequestrar leucócitos e eles não vão estar de uma forma adequada, né, dispersos no sangue total no momento em que eu injetar no equipamento. Então, coágulo é um ponto fundamental, material coagulado, não tem como eu fazer as contagens, nem de leucócitos, nem de plaquetas, nem de hemácias, a gente é obrigado a pedir uma nova coleta, né? E a não identificação de células anormais, isso também é uma limitação, nós ainda não temos equipamentos que contem, mas a gente também vai conversar isso ao longo da disciplina, tá? Então, como é que a gente interpreta, né? A gente, eu digo o médico, qual é o olhar que a gente tem que fazer do leucograma? Então, a gente vai fazer agora algumas brincadeirinhas para ver como que a gente tem que interpretar, tá? Então, introduzir nomenclaturas. Primeiro, valor global de leucócitos. Ó, o normal no indivíduo adulto é de 3.600 a 11.000 por microlitro de sangue, tá? Então, olha esses exemplos aqui, ó, WBC. Esse paciente tem 3.280 leucócitos. Esse tem 7.800 leucócitos. E esse tem 28.900 leucócitos. Em relação ao valor de referência, o que eu posso interpretar? Esse paciente tem menos do que 3.600. Então, eu digo que ele tem uma leucopenia. Ele tem menos leucócitos totais do que o indivíduo normal. E esse tem 7.800, ele tem número normal, a gente não vai dizer nada. E esse paciente que tem 28.900, ele tem muito além do número superior aceitável de leucócitos. Então, eu digo que ele tem uma leucocitose, tá? Já são os 3 primeiros conceitos, tá? Além desse olhar do número global de leucócitos, o médico também vai perguntar, né? Muito bem, ele tem uma leucopenia, ele tem número de leucócitos abaixo do que o normal. Segunda pergunta, qual é a célula que está faltando no sangue periférico? Normalmente, pessoal, quando o número é baixo ou quando o número é alto, é uma célula que está envolvida. Por quê? A gente já vai ver, tá? Então, a pergunta é, como estão os leucócitos? Se estiverem baixos ou altos, por exemplo, a pergunta é, qual é baixo? Qual é a célula que está faltando? Alto, qual é a célula que está sendo produzida mais, liberada da medula óssea e está na corrente circulatória? Isso que a gente vai treinar, tá? Então, pessoal, também este olhar do médico, ó, sempre baseado nas condições clínicas do nosso paciente, porque tem alguns interferentes que mexem nesse movimento dos leucócitos. Então, a gente vai ver que a idade, criança, grávida, tem alguns perfis diferentes. Sexo tem uma pequena diferença entre os sexos, masculinos e femininos. As condições físicas e ambientais. Se o paciente, por exemplo, correr e for coletar sangue e fizer um hemograma, a gente vai ver que ele faz uma leucocitose transitória, tá? Em função da liberação de vários hormônios e da liberação, então, na corrente circulatória de neutrófilos e de algumas neutrofilias. Então, o médico tem que entender, acabou de sair de uma cirurgia de grande porte, ficou muito tempo anestesiado, então a gente sabe que tem situações que podem causar leucocitoses transitórias. Então, sempre tem que associar o valor de referência, o resultado do nosso paciente com a condição do paciente naquele momento, tá? Então, ó, leucocitose, leucócitos acima de 11.000, a gente vai ver, como eu falei para vocês, ó, normalmente é uma célula que está envolvida. Se for o neutrófilo que tiver aumentado, eu chamo de neutrofilia. Se for o linfócito que estiver aumentado, eu chamo de linfocitose. Se for o monócito, é uma monocitose, o eosinófilo, uma eosinofilia,
e o basófilo, uma basofilia. São nomenclaturas que a gente vai trazendo para vocês e vocês vão acabar se acostumando. E olha lá, ó, pessoal, essa nomenclatura, essa interpretação que eu digo, ele tem mais neutrófilo do que o normal, mais linfócito do que o normal, sempre é em relação ao valor absoluto. Então, eu não posso pegar a fórmula relativa e fazer essa interpretação, porque eu posso ter uma linfocitose relativa, mas quando eu olho o número absoluto, ele está normal. E aí eu não posso dizer que o paciente tem mais linfócitos do que o normal na corrente circulatória dele, tá? Vamos lá, então. Olha lá, leucocitose fisiológica. Então, já são situações normais, né? Situações em que normalmente o leucócito já é maior do que de 3.600 a 11.000. Olha lá os recém-nascidos, né? Então, os bebezinhos, os primeiras 24, 48 horas, primeiros dias de vida, eles começam com o número de leucócitos lá em cima. Então, pegar um hemograma de um recém-nascido com 18.000 leucócitos, isso é normal para recém-nascido. Vejam que 18.000, para mim, para eu, adulto, é um número aumentado, é uma leucocitose. As crianças também, até 6, 7 anos, tendem a ter um número de leucócitos mais elevado. As grávidas têm número de leucócitos mais elevados, né? E vejam, situações pontuais, esforço, exercício físico, emoção, estresse, paciente muito tempo submetido a uma anestesia, tudo isso podem dar leucocitoses transitórias. Então, olha lá, vamos ver esse resultado. Olha o que está perguntando, ó, que célula está aumentada? Então, a gente olhando, né, esse pequeno leucograma, tá lá, ó, WBC, leucócitos 16.600, e eu botei aqui embaixo, ó, para lembrar, 3.600 a 11.000 é o valor de referência, então ele tem mais leucócitos do que o esperado, né? E olha a distribuição, né? Também coloquei a distribuição relativa e a distribuição absoluta. Mas eu estou dizendo, então, o quê? Eu estou dizendo que ele tem mais leucócitos do que eu desejo e parece, ó, que todo mundo é neutrófilo. Então, como é que a gente começa a interpretar esse resultado? Eu chamaria que esse paciente, ó, ele tem uma leucocitose e ele tem mais, ó, 14.200, de 1.500 a 7.000. Então, ele tem mais leucócito do que o normal e tem mais neutrófilos do que o normal. Então, ele tem uma leucocitose e ele tem uma neutrofilia, tá? Muito bem. Olha lá quais são as situações que nós temos neutrofilias. Principalmente infecção bacteriana. O neutrófilo é uma célula que faz o quê? Fagocitose. E ele é a célula, é linha de frente, de resposta inespecífica. Então, chega uma bactéria, é o neutrófilo que começa a montar toda a resposta. É ele que vai chamar monócito, depois vão ser chamados os linfócitos, para a montagem da resposta específica. Mas é claro que neutrofilias, aumento de neutrófilo, não é só infecção bacteriana. Infecção bacteriana é o mais direto que a gente lembra. Processos inflamatórios, trauma, cirurgia, queimadura, infarto, as leucemias que a gente vai ver lá na terceira área. Então, várias são as situações que podem dar neutrofilias, tá? Mas, quando a gente pensa em neutrófilo, a primeira coisa que vem na cabeça é bactéria. Vamos lá ver um outro exemplo, né? Que célula que está aumentada, olha lá, leucócitos, 18.800, está aumentado, né? O normal é até 11.000. E quando a gente olha, quem é que está aumentado, tá? A gente olha aqui, ó, 87% de linfócitos, 16.000 o absoluto de linfócitos. Se a gente considerar que isso é um adulto, tá? Linfócitos vai normal até 4.500. Então, qual é a interpretação desse hemograma? Eu digo que esse paciente, ó, tem uma leucocitose, porque ele tem 18.000 leucócitos, e ele tem uma linfocitose, tanto relativa, né, porque ele está com 87%, e um adulto normalmente não tem, mas absoluta, né, ele tem mais linfócitos do que o desejado na corrente circulatória dele, tá? Quem é que tem, né? Onde aparecem as linfocitoses, o aumento dos linfócitos? As crianças têm mais linfócitos do que os adultos, isso é fisiológico, mas principalmente, olha lá, ó, vírus. Então, infecções virais. A gente tem hemogramas clássicos com o aumento de linfócitos na corrente circulatória.
Mas olha lá, leucemias, infecções crônicas, tuberculose, enfim, então várias são as situações. Mas, de novo, pessoal, quando eu tenho muito neutrófilo, a primeira coisa que eu lembro é da infecção bacteriana. Quando eu tenho uma descarga de linfócitos no hemograma, o que vem direto é uma infecção viral. Vamos ver só, que célula que está aumentada? Então, olha lá, leucócitos, 311 mil, muito aumentado. Vamos ver, então, quem é a célula que está aumentada, né? Então, eu já vou direto aqui, ó, leucocitose com monocitose. Então, ele tem 80% de monócitos. Se você olhar aqui o monócito ao normal, em média, é até 10%, sendo que é 1.000 por microlitro. Esse tem 260 mil por microlitros de sangue. Então, uma extrema monocitose, na verdade, até um exemplo de uma leucemia monocítica, mas onde é que a gente normalmente tem essas monocitoses, né? O monócito é uma célula apresentadora de antígeno, ele aparece aumentado ou levemente aumentado em muitas situações. Então, processos inflamatórios, processos virais, ele faz parte da resposta imune. Então, se vocês forem olhar nos livros, são 3 páginas onde podem ter monocitoses, tá? Então, não tem uma coisa clássica. Eu pegar um hemograma, encontrar muito monócito e eu penso, é isso, né? O monócito, ele sim está envolvido numa série. Praticamente em todos os processos, o monócito, ele dá um pitaco. Aqui, qual é a célula que está aumentada, né? Então, olha lá, 10.600 leucócitos. Então, leucócito um pouco aumentado. E olha a distribuição, ó. Neutrófilos, linfócitos, 28% de eosinófilos. Olha lá o eosinófilo, o normal até 7%, está com 28%, claro que representa um absoluto também aumentado. Então, o que a gente vai, a interpretação é uma eosinofilia, o aumento do número de eosinófilos. Aonde aparece o eosinófilo, né? O eosinófilo, duas grandes situações. Ele aparece nas infecções parasitárias, então, tudo que vocês viram lá na parasita. Então, pega uma criança com uma lombriga, enfim, tá? Então, as parasitoses, o eosinófilo é um grande marcador dessas parasitoses, e nos processos alérgicos, tá? Nas descargas alérgicas, o eosinófilo também é uma célula extremamente presente, tá? Basofilias, né? O basófilo, ele... Vou botar isso aqui para cá, só para não atrapalhar. O basófilo, pessoal, ele é uma célula rara. Se vocês olharem o valor de referência, olha ali, ó, o valor normal é até 1%. Então, ele é uma célula que normalmente não aparece. Essa primeira área, pouco a gente vai ver o basófilo. Mas, quando ele aparece, ele é uma célula de mau prognóstico. Então, normalmente, né, a gente vai ver lá na terceira área, nas leucemias, é quando a gente vai ver as basofilias, tá? Então, não é uma célula que agora, neste momento, vocês vão encontrar nos hemogramas que a gente vai estar fazendo. Muito bem. Saindo do aumento, agora a gente vai para a diminuição. Então, as leucopenias. O mesmo raciocínio. Se tem menos leucócitos global na corrente circulatória, é porque uma célula deve estar faltando. Então, eu posso ter a falta de neutrófilos, neutropenia, a falta de linfócitos, linfopenia. E a gente falar em falta, menos monócitos, menos eosinófilos e menos basófilos, claro que teoricamente a gente fala, mas se vocês lembrarem lá do valor de referência, ele vai de 0 a 5%, de 0 a 1%, de 0 a 10%. Então, praticamente a gente trabalha muito com a diminuição de neutrófilos e com a diminuição de linfócitos, tá? Isso é que realmente se torna significativo no olhar da interpretação do hemograma, tá? Então, olha lá, que célula que está diminuída? Bom, me acertei aqui para não atrapalhar. Vamos lá de novo? Que célula? Olha lá, 1.600 leucócitos. Normal, ó, de 3.000 a 11.000. Então, o global está diminuído. Se o global está diminuído, a pergunta do médico é: quem é a célula que está faltando? Né? Todo mundo está faltando? Provavelmente não, é uma que deve estar faltando. Vamos olhar lá quem está faltando, ó. 15% de neutrófilos de 45 a 70. Isso aqui são exemplos de indivíduos adultos. Além disso, olha o valor absoluto, 0,24. Então, qual é a interpretação desse hemograma? Esse paciente tem uma leucopenia
e ele tem uma neutropenia. Então, a célula que está faltando. E olha lá o linfócito, né? Só para a gente fazer uma consideração. Está com 57% de linfócitos. Se isso é um adulto, alguém pode até dizer, ele tem mais linfócitos. Mas olha o absoluto, 0,9. Claro, como o leucócito está baixo, o absoluto também. Então, ele não tem mais linfócitos do que o esperado. Na verdade, o olhar desse hemograma é que ele tem menos neutrófilos do que o desejado. Tá? E aonde aparecem, então, as neutropenias? As neutropenias são achados muito importantes, muito relevantes, várias são as situações, mas a gente tem que tomar, o médico tem que estar sempre atento, porque eu posso ter uma neutropenia leve, né, um absoluto de 1.000 a 1.500, vejam que o normal é acima de 1.500, ele vai ter uma propensão à infecção, mas eu posso ter uma neutropenia profunda, ó, menos de 500 neutrófilos por microlitro de sangue, isso é extremamente importante, porque ele está com um risco total de infecção. Esse paciente está completamente exposto. Lembrando que o neutrófilo é a linha de frente no combate, é ele que começa os processos de fagocitose. E lembrando que ele é importante, então, fagocitose de bactéria, o paciente que não tem neutrófilo, atenção. Quem é o paciente que não tem neutrófilo? É clássico. Os pacientes que fazem quimioterapia, é a primeira célula que some da corrente circulatória, aí já deixo a pergunta para vocês, por quê? A gente pode discutir depois. Por que que o paciente que faz quimioterapia, vou botar lá num fórum, por que que o paciente que faz quimioterapia, o neutrófilo é a primeira célula? Associem lá com as aulas de hematopoese, de leucopoese que vocês estão vendo lá com a professora Patrícia. Tá? Mas já digo para vocês, o paciente de quimioterapia, o neutrófilo vai a 0. Por quê? Por que que ele fica em isolamento? Né? Por que que ele tem que ser, por que que ele está em risco de infecção? Tá? Então, as neutropenias são super importantes. Dei o exemplo do paciente em quimioterapia, mas a gente tem as agranulocitoses, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Tá? Olha lá então, né? Que célula. Opa, eu acho que isso. É o mesmo exemplo, tá? Então, 1.500, mas eu fiz uma outra pergunta, ó, que é isso. Esse paciente tem linfocitose? Eu já trouxe isso para vocês. Não, a gente viu que ele não tem, né? Ele tem uma linfocitose relativa, mas o valor absoluto de linfócitos dele está perfeitamente normal. De novo, o problema desse paciente é a neutropenia. Tá? As linfopenias, né? Quando falta linfócito, exemplo clássico, paciente HIV positivo, porque o vírus é a porta de entrada, após radioterapia, o uso de algumas drogas imunossupressoras, corticoides, pode dar umas linfopenias também. Então, vejo que vários são os achados que a gente pode ter linfopenia. A gente vai trabalhar com isso ao longo de exemplos, ao longo de clínicas, ao longo do semestre, tá? Então, pessoal, para a gente terminar, só para a gente fazer essa interpretação, para a gente ver como o valor absoluto ele é importante. Então, olha lá, o indivíduo adulto com 9.000 leucócitos. 9.000 é normal para o indivíduo adulto, vai de 3.600 a 11.000. Vejam que quando eu tenho um número global normal, a fórmula relativa, ela representa muito bem a fórmula absoluta. Então, praticamente, se o número é normal, eu olhar o percentual, eu já posso fazer uma interpretação muito correta do que está acontecendo em termos absolutos do meu paciente. Vamos ver outros exemplos. Olha lá. 9.000 leucócitos. O que está dizendo esse diferencial? Que ele tem 20% de bastões. Opa, 20% de bastões, o normal é até 5. Então, ele tem o bastão, que é o precursor do neutrófilo. Ele tem uma célula jovem que não deveria estar aparecendo em grande quantidade no sangue periférico. Então, eu estou dizendo que ele tem, né, um aumento desses granulócitos. Vejam, 20% está aumentado, absoluto está aumentado. Como o número é normal, a fórmula relativa representa muito bem a fórmula absoluta. E olha lá o linfócito, ó, adulto, 10% está diminuído, absoluto também está diminuído, tá? Então, esse paciente tem, a gente vai ver depois, um desvio à esquerda, ele tem um aumento desses granulócitos imaturos e ele tem uma diminuição de linfócitos no sangue periférico, tá? Olha lá o outro exemplo, ó, 30.000 leucócitos. Vamos ver se nós saímos da faixa de normalidade, se a fórmula relativa representa muito bem a fórmula absoluta.
Mesma interpretação, ó, 20%. Bastão não é para ter em situação nenhuma. Então, se ele aparecer no percentual em grande quantidade, já é uma célula anômala, mas isso representa, isso fecha com o valor absoluto. Mas olha lá o linfócito, ó, 16%. Para um adulto, eu poderia pensar, esse paciente está linfopênico, né? Mas não, olha lá o número absoluto, 4.800. Então, ele está com um número normal. Por quê? Porque é 16% de 30 mil. Isso dá 4.800. Então, qual é o olhar, qual é a interpretação deste hemograma? Esse paciente tem uma leucocitose e ele tem uma neutrofilia com desvio à esquerda. Ele tem um aumento desses granulócitos no sangue periférico. Tá? Olha lá o outro exemplo, ó, 9.000 leucócitos, voltamos para um adulto com um número normal, e o que está dizendo? Ó, 20% de neutrófilos no adulto, isso é baixo, absoluto também baixo. E olha lá a contagem de linfócitos, 70% de linfócitos num adulto, e isso representando 6.500. Então, esse paciente tem uma linfocitose relativa e ele tem uma linfocitose absoluta. Então, qual é o olhar? Vejam, apesar de ele estar com 9.000 leucócitos, ele tem mais linfócitos do que o esperado no sangue periférico. Por que isso, pessoal? Né? Porque o número normal de leucócitos, ele varia, cada indivíduo tem o seu número normal. Então, esse indivíduo, o fato dele ter 9.000, eu poderia pensar que o normal dele pode ser 5.000. E se ele está agora com 9.000, ele está com 4.000 a mais, que são os linfócitos que a gente está vendo. Então, é muito importante que o paciente saiba, e às vezes a gente não sabe, né? Qual é o seu número normal? Eu, por exemplo, pessoal, o meu normal é 10.000. Então, se eu fizer um hemograma e der 11, 10.000, isso para mim é normal. Se o meu hemograma der 6.000, opa, eu tenho menos leucócitos. Uma gripe é leucopenizante, tá? Então, é muito importante, assim, talvez não tu saber, mas comparar com o exame anterior. O ideal seria que todo mundo tivesse um hemograma no seu momento de normalidade, para saber quais são os seus valores basais. Tá? Então, para a gente fechar, fica essa dica, tá? Que para interpretar o hemograma, para a gente tentar correlacionar o hemograma com a clínica do nosso paciente, eu tenho que olhar valor absoluto. Né? A fórmula relativa, ela às vezes pode estar correta, pode ser representativa, mas a fórmula relativa, ela está sempre atrelada ao número global de leucócitos. Se este número estiver fora do intervalo, cuidado, tá? Porque pode ter um pega-ratão. Então, pessoal, essa é a nossa primeira aula. A gente vai trabalhar na prática muito, né? E depois, quando trabalhar com as doenças, muito com os conceitos que nós vimos agora. Espero que vocês, né, tenham gostado e eu fico à disposição, a gente vai estar à disposição nas nossas salas para dúvidas, perguntas por e-mail, o que vocês acharem necessário, por favor, é só conversar, tá bom? Obrigadão pela atenção de vocês.